Boa noite, com a presença de Deus iniciaremos a 18ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Messias Pinto. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador Isarildo Moreira Farrapo para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, o público presente, em especial os nossos ouvintes da Rádio Transversal. Quero deixar nesta noite alguns versículos da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão ordinária realizada no dia 26 de 5 de 2015. Ao 26 dias do mês de maio de 2015, foi realizada a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, senhor presidente, deu início aos trabalhos solicitando ao secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Messias Pinto, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo, solicitou ao senhor Donizete Antônio Correia Barbosa fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leituras das matérias, iniciando com a ata da 3ª sessão extraordinária, realizada no dia 26 de 5 de 2015, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento número 102 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto. Requerimento entra em discussão logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 103 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelos vereadores Alex Ferreira de Souza e José Luiz Vieira. Passou a ordem do dia com o senhor presidente, solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores.
Como não havia matéria a tratar na ordem do dia, senhor presidente, deu por encerrada a 17ª sessão ordinária, que, para constar, a senhorita Márcia de Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem tem de direito. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Ofício número 127 de 2015. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 102 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto, informamos que o pedido será encaminhado para a empresa de ônibus para análise. Apresento a Vossa Excelência aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Ofício número 128 de 2015, excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 103 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto, informamos que o pedido será encaminhado para o setor de obras para atendimento. Apresento a Vossa Excelência aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Recebido um comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, no valor de R$ 300.416,04. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 012 de 2015, de 28 de maio de 2015. Senhor Presidente, com satisfação cumprimentamos Vossa Excelência e dignos pares e, na oportunidade, encaminhamos o presente projeto de lei que institui o Plano Municipal de Educação de Salto de Pirapora e dá outras providências. O Plano Municipal de Educação foi elaborado sob coordenação da Secretaria Municipal de Educação, com participação dos profissionais da educação e demais segmentos da sociedade, de forma a atender todas as modalidades de ensino do município. O Plano Municipal de Educação, PME, em conformidade com o Plano Nacional de Educação, que determina que o município construa o plano de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas e demais legislações educacionais, tem o objetivo de elevar o nível de escolaridade da população, a melhoria da qualidade de ensino, redução das desigualdades sociais, o acesso e a permanência dos educandos na educação pública e a democratização da gestão de ensino. O Plano Municipal de Educação, apresentado em conformidade que o dispõe no artigo 241 da Constituição Estadual, bem como o artigo 180 da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora, rege-se pelos princípios da democracia e da autonomia, buscando atingir o que preconiza a Constituição da República e a Constituição do Estado de São Paulo. O referido documento não se trata de um plano de governo. Dessa forma, cabe ao Conselho Municipal de Educação acompanhar as ações do Poder Executivo, tendo em vista o cumprimento das metas, emitindo pareceres, orientações e regulamentações necessárias à concretização do PME. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submeto à apreciação e Vossas Excelências
nos termos da lei orgânica deste município. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Projeto de lei número 012 de 2015, de 28 de maio de 2015. Institui o Plano Municipal de Educação de Salto de Pirapora e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal de Salto de Pirapora, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora, São Paulo, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Salto de Pirapora o Plano Municipal de Educação de Salto de Pirapora, com duração de 10 anos, no qual faz parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Salto de Pirapora, 28 de maio de 2015. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Ivanilde Antunes do Amaral, secretária municipal de Educação. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 013 de 2015, de 2 de junho de 2015. Senhor Presidente, com satisfação cumprimentamos Vossa Excelência e dignos pares e, na oportunidade, encaminhamos o presente projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei número 1381/2011, de 2 de fevereiro de 2015 e da outras providências. Trata-se da ampliação da subvenção mensal repassada à Corporação Musical Lira São João Batista, que passa para R$10.000 no mês de junho, R$8.000 mensais aos meses subsequentes. A presente propositura justifica-se na medida em que se visa atender às necessidades daquela corporação musical que tanto abrilhanta os eventos deste município, incentivando, levando cultura musical àqueles que presenciam suas apresentações, certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossas Excelências em regime de urgência, nos termos da lei orgânica deste município. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Projeto de lei número 013 de 2015, de 2 de junho de 2015. Altera o artigo 1º da lei número 1381/2011, de 2 de fevereiro de 2015 e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito do município de Salto de Pirapora, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei Municipal número 1381/2011, passando, referido ao artigo, a vigorar com seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a subvencionar a Corporação Musical Lira São João Batista, inscrita no CNPJ número 03.350.460/0001-52, no valor de R$10.000 no mês de junho e R$8.000 mensais a partir do mês de julho, destinados ao pagamento de despesas consignadas no plano de trabalho apresentado. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 2 de junho de 2015, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Requerimento número 104 de 2015, requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro a mesa nos termos regimentais ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de providenciar a instalação de 3 braços de luminária na estrada do Capão Redondo, sentido Cataoca, poste número 418014, poste CPFL número 1280, série 26855, poste CPFL número 1280, série 25447. Justificativa. O atendimento a esta solicitação facilitaria muito a vida dos moradores do local, trazendo mais tranquilidade e segurança, pois sabemos hoje que o local escuro é o ideal para usuários de droga e tráfico. Sala das Sessões, 26 de maio de 2015, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 104 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. Requerimento número 105 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro a mesa nos termos regimentais ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade da compra de um veículo, ônibus ou micro-ônibus, exclusivamente para uso da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo do nosso município. Justificativa. A dificuldade no transporte tem sido uma reclamação constante dos nossos atletas e esportistas. O deslocamento desses atletas seria muito facilitado se a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo tivesse um veículo de uso exclusivo, disponibilizando-o sempre que necessário aos amantes da prática esportiva de nossa cidade. Sala das Sessões, 26 de maio de 2015, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 105 de 2015. Requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador José Luiz Vieira. Boa noite, senhor presidente, a todos que acompanham a mesa, vereadores e vereadoras, a todos que fazem presença aqui no nosso cenário, e aos ouvintes da Rádio Transversal e àqueles que nos ouvem online. Parabenizando aqui o requerimento do nosso querido, nobre companheiro vereador Miguel Marcelo Sobrinho, e diz aqui, né, a justificativa, a dificuldade no transporte tem sido uma reclamação constante de nossos atletas esportistas. Realmente, o deslocamento desses atletas seria muito facilitado e a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo tivesse um veículo de uso exclusivo, disponibilizando sempre que necessário aos amantes da prática esportiva de nossa cidade. E eu acredito também que de uso também dos funcionários. Porque hoje lá, né, Miguel, aproveito essa oportunidade também, já acrescentando um pouquinho mais esse requerimento seu, parabenizo. E também de uso também lá, sim, até para fazer algo dentro do esporte também, né. Hoje, eles têm reclamado muito quanto a isso, que hoje, pelas dificuldades, têm usado seus veículos próprios lá, de poder deles mesmos, sem ter praticamente nada em troca. Então, eu aqui acrescento um pouquinho mais também nessa possibilidade, viu, Miguel? Parabenizo mais uma vez a você também e acrescento um pouquinho desse veículo estar lá também para uso dos funcionários também, quando necessário.
Muito obrigado, boa noite a todos. O requerimento número 105 de 2015 continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, público presente, nobres vereadores, vereadora. Eu venho colocar as palavras do Lagarto, as minhas também, Miguel. Parabenizá-lo pela iniciativa também do ônibus de transporte para o esporte. A gente sabe que a gente convive com as pessoas, sabe da dificuldade disso. É uma coisa que a gente vem batendo há muito tempo. As pessoas falam, tem muitos esportistas aqui dentro da Câmara e infelizmente não compete muito a gente a fazer o uso da palavra muitas vezes para dizer quem que tem que fazer isso daí, que teria que comprar esse ônibus, adquirir esse ônibus para o esporte. A gente vê que Salto está um pouquinho atrasado na área do feminino, principalmente o que acontece lá em Piedade. Há uns 10 anos atrás, Piedade não existia como esporte feminino. Hoje, com essa ajuda que o esporte deu para eles, a gente vê que existe um deslanchamento no esporte. Então, facilitaria muito para o pessoal, todo o pessoal do esporte, que tivesse isso, e a gente não teria implicações maiores, né? Então, parabenizo novamente e espero que isso daqui seja acolhido pelo Executivo e que seja feito, que seria uma coisa muito importante. Muito obrigado. O requerimento número 105 de 2015 continua em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. A palavra está livre. Com a palavra, o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Boa noite novamente, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Transversal e quem nos acompanha online. Eu venho fazer aqui, como a gente já combinou um pouquinho antes, a gente falar, acho que só eu queria falar a respeito, do ocorrido essa semana. Todo mundo está sabendo, a cidade inteira está sabendo, em rede nacional. Eu quero colocar aqui, eu quero fazer uma pequena leitura de alguns requerimentos que nós fizemos, que essa casa aqui aprovou e que não foi acatado. Então, tem um requerimento de minha autoria aqui, que é o 052 de 2013, que eu pedi a regulamentação do artigo 108, do inciso 9º, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora. Uma lei complementar número 020 de 1994. E a gente perguntava e questionava como estava sendo tratado esse transporte do funcionário público. Uma vez que existe no Estatuto do Funcionário Público, que é datado de 94, como aqui já está citado, e precisaria de uma regulamentação. Para isso, precisaria do Poder Executivo estar criando uma lei e trazendo para a gente, para que a gente aprovasse. Eu já fiz também para os funcionários públicos, a gente colocou um livretinho, que acho que todo mundo tem conhecimento aqui, que a gente passou os conhecimentos para eles. E a gente tentou buscar em cima disso daqui, datado do dia 16 de abril de 2013. Então não é hoje. A gente não está vindo de carona e não caiu de paraquedas. A resposta que veio para mim é que no 108 se trata de faculdade do Poder Executivo. Quer dizer, se ele quiser fazer, ele faz, se ele quiser, ele não faz. Certo? Para isso teria que criar uma lei própria. Logicamente que o vereador não pode estar criando despesa para o município, mas o Poder Executivo pode. Se tivesse regulamentado, com certeza nós não estaríamos passando por essa vergonha aqui nessa cidade. Porque hoje, cada salto piraporense anda cabisbaixo. Porque nós só aparecemos em rede nacional só com problema. A gente não vem com solução. Então, quando a gente faz um requerimento desse daqui, datado do dia 16 de abril de 2013, e hoje nós estamos dia 2 de junho de 2015, e nada foi feito. Agora, a culpa é só desse prefeito aí? Não. Não. Porque o Estatuto Público existe desde 94. Agora, se outras pessoas não cobraram, o problema não é meu, que eu vou cobrar. E eu avisei. E tinha uma outra que nós datamos aqui, um requerimento um pouquinho mais amplo,
que a gente fala. Quando ele fala que é de autoria dele, ele tem o direito de conceder ou não, aí nós perguntamos, no artigo 136 do Estatuto dos Funcionários Públicos, Lei Complementar número 20 de 94, de novo, a gente colocou aqui que se trata de um dever do Executivo, e não mais uma faculdade. Aí ele vem com a resposta dele também, está aqui a resposta. Com satisfação, cumprimento Vossa Excelência, o ensejo faço ao requerimento 011, de autoria do novo vereador Donizete Antônio Corrêa Barbosa, que solicita informação do Poder Executivo se foi ou não regulamentado o artigo 136 do Estatuto dos Funcionários Públicos, Lei Complementar 20 de 94. Aí ele vem. A época em que foi estabelecido o Vale Transporte para os servidores públicos municipais, que reside distante da sede onde exerce suas respectivas funções, não estava em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é do ano de 2000, nós estamos em 2015. Então, quando que nós vamos regulamentar a situação dos funcionários públicos? Vamos esperar quanto? Mais 15 anos? Mais 20? 30? Esse é o meu questionamento. Aí fica aqui a minha indignação e a minha vergonha de ter passado por essa vergonha de ter passado em rede nacional, muitos amigos da gente de cidades vizinhas questionando, nossa, vocês estão famosos, né? Infelizmente, mal famosos. Muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos acompanhando pela Rádio Transversal e quem está nos assistindo online. Bem, a gente não vai ficar falando muito sobre esse assunto, porque é um assunto meio polêmico e já todo mundo está sabendo e já sabe quais são as atitudes que vão ser tomadas. Mas só para ilustrar, esse ônibus que é chamado Caminho da Escola, ele foi criado em 2007 já. Então todo administrador público ele tem que saber sobre isso. E na história de Sal de Pirapora não é desta vez que esse ônibus é usado. Em governos passados ele também já foi usado. E a última denúncia que o vereador Sérgio Ventura fez sobre os transportes que iam para Itu para levar o pessoal para os médicos, para as santas casas, esse ônibus também já estava sendo usado. Então aí comete mais uma irregularidade também. Então não é de hoje que está sendo usado esses ônibus. E vou ser bem claro aqui, todo administrador público, antes dele entrar e assumir um papel de prefeito, ele tem que saber administrar, não fazer de conta. Nós não podemos fazer de conta mais. E nós temos princípios da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uma das coisas na administração pública tem que ter eficiência. Porque quando a pessoa não é eficiência, quem paga tudo isso é a população do Sal de Pirapora que sofre. E a eficiência ela deixa bem claro, de todos os princípios que devem ser seguidos pela administração pública, este é o mais recente e já observa a modernidade exigida por qualquer instituição pública ou privada. Ele estipula que não basta os atos públicos serem legais, impessoais, de acordo com a moral e amplamente divulgados. Eles devem também buscar a eficiência, o atendimento real dos objetivos a que se propõe sempre em nome da sociedade, da população que os financia. Então, a eficiência é uma palavra muito séria na administração pública. E em Sal de Pirapora já foi provado para A mais B que não existe eficiência. Então nós vamos, dentro das leis cabíveis, nós vamos tomar a providência quanto a esse assunto que aconteceu em Sal de Pirapora, que já está em Ministério Público, e nós vamos tomar as providências cabíveis dessa Casa de Lei. Vamos, nós vereadores, nos reunirmos e nós vamos ver o que nós vamos desenhar o ritmo dessa cidade aqui. Porque do jeito que está, não pode ficar. Aliás, isso já era para ter acontecido já. Já era para ter acontecido. Então nós vamos tomar as providências cabíveis quanto a isso. Isso não pode continuar desse jeito. Eu acho que a administração pública é uma coisa séria. Nós não estamos brincando de casinha aqui em Sal de Pirapora. Nós estamos administrando uma cidade. E administrar uma cidade é coisa séria. Não é... Se você não consegue administrar uma cidade, você não consegue administrar coisa nenhuma da sua vida. Então eu acho que quem não tem capacidade para administrar, população, venha junto, participem
das discussões na Câmara Municipal, que desde quando nós fomos eleitos, eu venho sempre falando para a população vir e participar. É lógico que muitas redes sociais, o pessoal está participando, está acompanhando, só que nós precisamos de mais ainda. O ano que vem nós temos eleições de novo e isso vai vir muita gente de novo na janelinha querendo resolver o problema de saúde de Pirapora, só que eu já vou deixar um alerta. Se não tiver capacidade ou conhecimento administrativo, vão ser mais uns ou mais alguém, não sei quem que vai ser, que vai passar por lá. Então tenha um pouquinho de capacidade e goste do povo de Salto de Pirapora. Que o povo de Salto de Pirapora, eu nasci aqui em Salto, fazem 37 anos que moro aqui, e a população não merece a cidade do jeito que está. A cidade precisa entrar em desenvolvimento. Hoje tem a chamada mobilidade urbana, que está vindo por aí. A questão da região metropolitana, que são coisas sérias e que ninguém está se atentando a isso. Então vamos ter eficiência na administração pública. E já lembrando mais uma vez, nós vamos tomar medidas cabíveis dentro da lei para nós conseguir mudar esse perfil de saúde de Pirapora. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio Ventura. Boa noite a todos os presentes, presidente, a todos que estão nos ouvindo. Só um pequeno comentário, relembrando, né, a todos que já houve uma primeira denúncia minha a respeito da maternidade, né, que o prefeito até respondeu por um ofício, né, aqui por essa Câmara Municipal, para mim, que eu era contra a construção de um hospital e também queria fechar a maternidade. Pelo contrário, fiz essa representação no Ministério Público, por quê? Porque estaria colocando em risco vida de pessoas, vida de frequentadores da maternidade, porque não havia o AVCB do Corpo de Bombeiros, o laudo do Corpo de Bombeiros naquela maternidade, né? Então, nesse caso, relembrando esse fato, é para melhoria da maternidade, não fechar aquela maternidade, né? Fiz essa representação no Ministério Público, né? Estão resolvendo esse problema? Estão. Fui tirar informações na promotoria, diz que está em andamento e que estão resolvendo esse problema sim, né? Uma outra representação que eu fiz também no fórum aqui de Salto de Pirapora, na promotoria, foi o transporte. O próprio vereador Alex comentou, né, que a própria cartilha do FNDE, ele é bem clara, que o ônibus do programa Caminho da Escola, ele não deve ser utilizado para outros fins, a não ser transporte de alunos da zona rural. E eles, né, a administração atual, estava fazendo esse transporte para pessoas doentes, pessoas que vão fazer exames em Itu, em cidades vizinhas. E são ônibus também inadequados, são ônibus pequenos. E estava sem cinto de segurança também, né, colocando em risco a vida dessas pessoas que utilizavam esse meio de transporte, que é ilegal. Fiz também essa denúncia. Resolveu? Resolveu, no meio de denúncia. É essa administração atual de hoje. Mesmo assim, continuaram trabalhando com esse ônibus, transportando funcionários para ir almoçar em suas casas. Foi bem claro isso aí.
transmitida em rede nacional. O Brasil, o país, assistiu, né? Presenciou esse momento, essa irregularidade dessa nossa administração. E nós, vereadores, como somos fiscais do Poder Executivo, temos sim que denunciar. E essa é a minha função. Denunciarei sim irregularidades dessa administração. Relembrando, todas essas irregularidades da maternidade, as irregularidades do transporte de pacientes para outros municípios, com o ônibus do FNDE, foi claro também, a própria rede de jornalismo da região transmitiu isso, né? Esse caso para toda a região, né? E não deve ficar dessa forma. E como faço parte da comissão de educação, nós vamos tomar providência, nossa comissão se reunirá. Também gostaríamos de reunir com as outras comissões para podermos tomar providência sim. E essas providências terão que ser tomadas mediante as legalidades da lei. Mas que temos que tomar providências, temos. Porque para mim, eu fico envergonhado com que isso aconteceu. Isso não pode acontecer. E nós, representantes dessa Casa de Leis, representante do povo, eu represento o povo, não a administração do Executivo. Para isso, fomos eleitos, creio eu. E o que tiver irregular, pode ter certeza que eu vou denunciar. Boa noite. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador José Luiz Vieira. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, todos que compõem a mesa, vereadores, vereadora, público presente, a todos que nos acompanham através da nossa Rádio Transversal FM online. Nobres colegas, muito boa noite. Quero aqui deixar registrada a minha indignação com relação ao assunto, né, que está sendo discutido. Indignação com relação à forma com que a situação vem sendo conduzida e mostrada a todo o Brasil, através da mídia. Lembro a todos que nenhuma criança deixou de ser conduzida à escola por falta de transporte, como acontece com todas as crianças, sejam elas da zona rural ou não. Que houve foi uma situação de quebra do ônibus que faz regularmente o transporte dos funcionários da prefeitura, ocasionando esporádica, emergencialmente, a necessidade de uso do micro-ônibus. Mostrado na reportagem, em meu entendimento, de forma equivocada e como sendo uma situação frequente, todos sabem que veículos quebram ou necessitam de manutenção, e sabemos que nestes casos são remanejados outros veículos. Isso acontece em qualquer setor ou empresa, seja ela pública ou privada. O que fazer se não havia outros veículos disponíveis naquele momento? Perguntamos. Gostaríamos aqui que nobre colega que diz que fez denúncia dissesse aos funcionários da prefeitura se por falta de um veículo naquele momento, os funcionários ficariam sem um benefício conquistado há muito tempo, vindo já de outras administrações, que é o transporte na hora do almoço.
Responda à população se uma simples falha de remanejamento de veículo necessita ser tratada de uma forma tão séria. No meu entendimento, se a situação fosse uma prática frequente, seria impossível que outros vereadores desta Casa de Leis também não tivessem conhecimento. O que me parece, senhores, é que o nobre colega desconhece o verdadeiro papel do vereador, que é o que de fiscalizar os atos do Poder Executivo, sim, mas também trazê-lo ao conhecimento dos demais vereadores, para que juntos possamos realmente investigar, comprovar os fatos e tomar as medidas cabíveis quando necessárias. Do contrário, nobres colegas, me parece apenas que as denúncias não passam de politicagem e sensacionalismo, tentando se aproveitar do momento para promoção pessoal. Buscando apenas mostrar as falhas, sem se preocupar em apontar nenhuma solução para os problemas de nossa cidade. Se nosso trabalho fosse apenas apontar os erros, sem apresentar nenhuma solução, seria muito fácil, mas já é chegado o momento de entendermos que o vereador tem que apontar o problema, mas também tem que participar da solução dele, apresentando, por exemplo, de onde virão os recursos para determinadas questões. Boa noite, muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Bom, só aproveitando a nobre fala do vereador Lagartinho, olha, gente, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui, então. Quando nós falamos em solução, o que o nobre vereador Sérgio Ventura fez, isso é uma solução. Como eu acabei de falar, a administração pública se tem que ter eficiência. Ponto final. Nós, vereadores, vou falar nós três aqui da bancada do PT, olha que solução nós trouxemos bastante. Muita solução. Só que nós temos um fator muito importante e muito complicado nessa cidade, que o nosso prefeito tem o chamado ego. Fala mais alto. Ele não aceita o que os outros falam. Não aceita o que os outros falam. Então, quando nós temos o ego muito elevado, nós não aceitamos opiniões dos outros. Não aceitamos soluções dos outros. Isso é complicado. Aqui ninguém está brigando, ninguém quer ser melhor, não. Nós estamos lutando pela população, pelo povo de Salto de Pirapora. Até houve um questionamento a respeito dos funcionários que ficaram preocupados em questões deles estarem, não vai acontecer nada com eles. Eles não acontecem nada. O problema é o administrador público. O administrador público tem que ter competência, ele tem que saber o que faz. Que não sei, em todo município, em muitos municípios, ninguém usa ônibus de transporte da prefeitura para almoçar. É só em Salto de Pirapora que acontece. É na terra do nunca que acontece essas coisas. É só aqui que acontece. Então, gente, isso daí não é direito adquirido. Isso não existe. Faça uma reforma administrativa decente nessa cidade, nesse município, que vai acabar com todos esses problemas. É isso que precisa fazer. Então, nós temos que pensar os argumentos que nós temos para defender. Solução, trazemos um monte. Temos muitas. E vou ser mais claro um pouquinho. Quando nós queremos achar problema, é só você andar um pouco na sua cidade, em todos os bairros, temos 64 bairros aqui em Salto, e que ninguém anda nele, vai andar que você vai achar um monte de problema e aí a população dá a solução para você. Se quer arranjar solução, passa um pouquinho aqui perto do Banco do Bradesco e converse com o pessoal que é aposentado e que estão ali sentado conversando, eles dão a solução de muitos problemas que às vezes o administrador não tem capacidade de fazer. Converse com a população que eles dão a solução dos problemas. Não precisa ficar preenchendo muito papel, não. Solução das coisas são simples para se fazer. É que nós temos um problema que nós ficamos fazendo muito rodeio para fazer as coisas. E por isso que a administração pública não anda. Porque as pessoas fazem muito rodeio nas coisas.
E a administração pública tem que ser mais ação e menos falação. É isso que tem que acontecer. Se não acontecer isso, vai ficar sempre a terra do nunca. A palavra continua livre. Em relação ao tema que está em evidência, o assunto tratado é de grande relevância, porém, temos que seguir as normas legais e regimentais, e dentro dessas normas existem formas de recebimento de denúncia que devem ser obedecidas. A maioria das denúncias ou dos pedidos devem ser escritos, tem que passar por aprovação do plenário, tem que se constituir comissões processantes ou comissões de investigação. Tudo isso está disciplinado no regimento interno, pela lei orgânica e outras leis e decretos federais. Por isso, a questão deve ser bem discutida entre nós, vereadores, entre as comissões, em especial, a comissão específica de Educação, Saúde e Assistência Social, que está mais em evidência em relação ao tema tratado, para que erros não sejam cometidos e atos parlamentares não sejam anulados pelo Poder Judiciário. Então, peço aos nobres vereadores que vamos errar pelo excesso, mas não pela omissão. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Não sei se todos prestaram atenção, mas é como eu falei lá em cima, nós vamos fazer as coisas dentro da lei. Ponto final. Se tiver coisas cabíveis a nós fazermos, vamos fazer. Se ninguém vai fazer nada fora da lei, como eu citei lá em cima. Vamos estar fazendo tudo dentro da lei. Ponto final. Com certeza, nobre vereador, vai ser tudo dentro da lei, porque não adianta ter um esforço físico e mental em relação a outros temas que venham em demanda a esta Casa de Leis, para que não sejam lá na frente anulados pelo Poder Judiciário por falta de fundamento. Mas agradeço a palavra de todos, que foi fundamentado mediante a necessidade. E o tema é muito relevante mesmo, tem que ser posto em evidência e as comissões têm que estar fazendo suas investigações e dando seus pareceres. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberto a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 18ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos que estão nesta Casa de Lei, nos prestigiando pelas suas presenças, aos ouvintes da Rádio Transversal e aos que estão acompanhando via online. Boa noite a todos.